Bom dia, queridos e queridas, para uma nova reflexão. Eu queria comentar da crítica que fazem, e eu fiz muito, a Pedro. Vamos lembrar daquela passagem, está em Mateus capítulo 14, quando Jesus pede para eles atravessarem o mar, e eles entram num barco e começam a atravessar o mar. Eles estavam ali cumprindo uma direção de Deus. Olha, atravesse o mar. Vai lá para o outro lado. E tá lá no barquinho, de repente bate um vento contrário. Uma tempestade. Um vento contrário. E eles começam a ficar desesperados, porque a água começa a entrar dentro do barco. E aí, o que acontece? Jesus vê. Jesus vê aquilo que está acontecendo. E começa a ir até eles. Só que Jesus não chegou lá na beira do mar e pegou um barquinho e saiu remando. Jesus saiu andando sobre as águas. Como era de noite, naquele tempo era breu total, devia ser só aquelas tochazinhas, né? Nos barcos. Então, ele começou a andar em cima das águas para ir na direção dos discípulos. Quando os discípulos viram um vulto vindo, andando sobre as águas, começaram a ficar desesperados e gritar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E aí Jesus fala, imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. O que Jesus falou? Quando Deus é provado, ele fala assim: vem, vem. E Pedro bota o pé dentro d'água e caminha sobre as águas. Eu critiquei muito tempo Deus assim, falando de Pedro, né? Poxa, Pedro, homem de pouca fé. Pouca fé. Mas quando você entende, fala assim: que tremendo homem. Que homem tremendo. E eu me identifico. Eu me identifico com Pedro, aquele que corta a orelha. Não é o João que deita no colinho de Jesus, não. Só aquele do discípulo de João Batista. Me chamam de discípulo de João Batista por causa das mensagens meio faca no pescoço. Então, ele vai e anda sobre as águas. Só que ele olha para baixo. Ele olhou para a situação e começou a afundar. O que eu quero falar contigo nessa manhã, nessa reflexão? Bateu o vento contrário? Do nada, você está fazendo a obra de Deus e de repente vem um vento contrário? Anda sobre as águas. Mova a tua fé. Caminha sobre as águas. Caminha sobre o impossível daquilo que você sabe que é. Parte para dentro. Deus está falando nessa manhã para você assim, ó, caminha sobre o impossível. Vem. Pode vir que eu estou olhando você, eu estou contigo. Não olha para baixo não olha para a situação, olha na direção dele. Parte para dentro, é isso que Deus está falando para a gente nessa manhã. Para você, irmão, você que está fazendo a obra de Deus e de repente bateu um vento contrário em qualquer situação, parte para dentro, põe o pé na água. Não retroceda. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Segurou no arado, mesmo que sangre sua mão, não largue o arado. Parta para dentro. Vai dentro. E Deus vai fazer obras tremendas ainda através da tua vida. Ok? Guarda essa palavra nessa manhã. Deus está também falando comigo. Pare de ter medo. Parte para dentro. Seja
aquilo que Deus falou para Josué. Ser forte e corajoso. Vai para dentro, irmão. Parte para dentro. É isso que Deus está falando nessa manhã. Bateu o vento contrário? Estou olhando para o alto. Aonde que eu tenho que pisar? Ah, aqui é água. Eu passo vou passar por cima da água. Ah, o problema, eu vou passar por cima do problema. Entendeu? Deu para entender? Ah, Jesus, é tão bom. Como é bom Deus falar com a gente de manhã, irmão. Como Deus está mexendo dentro de mim aqui de algumas situações que têm acontecido. Vai para dentro. Cezinha, parte para dentro. Não retroceda. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe teu dia. Ande sobre as águas. Não olhe para baixo. Não olhe para a situação. Foca em Jesus. Um abraço. Deus abençoe vocês.